canal do YouTube, só um minutinho. Comecei aqui também. Não está sendo transmitido, tá, gente? Essas lives, elas ficarão gravadas apenas para quem estiver, né, dentro do grupo de quem adquiriu o. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, Renato. Então, como eu estava dizendo, a gravação dessas lives no YouTube, né, que é onde aparecem os slides, tudo, ela ficará gravada apenas para as pessoas que adquirirem o nosso curso que nós vamos lançar no final de semana, aproveitando agora, né, que o mês de agosto é o mês da educação infantil, então a gente vai estar falando esse mês, o mês todo sobre educação infantil, e nós vamos trazer o curso Pedagogia do Movimento na Educação Infantil, onde a gente vai estar falando sempre, né, sobre a psicomotricidade, não poderia ser diferente, né? Então, a gravação do YouTube, ela ficará disponível para essas pessoas. Vou só soltar o slide aqui, os slides para a gente dar início em tudo aqui. Me digam se vocês estão. Bom, bora lá. Bom dia, Físio Paula, psicomotricista, tudo bem? Bom dia. Gente, então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder transformador da psicomotricidade na educação infantil. E eu espero que traga aí algumas reflexões, espero trazer algumas sugestões de pararmos para pensar sobre, né? E eu quero começar com uma reflexão que os dois livros que eu me baseei para essa live foi esse do Guia da Psicomotricidade e esse aqui de Psicomotricidade Escolar. Então, me baseei basicamente assim em outras coisas também e na minha vivência, né? Eu estou na educação infantil desde 2011 e, além disso, eu estou na coordenação da educação infantil fazem 7 anos. Então, assim, além da vivência, eu me baseei na parte teórica desses dois livros. E a autora do capítulo desse livro aqui, que eu peguei para me basear, né? Ela inicia fazendo uma reflexão, né? Andréia Escarião. E ela inicia fazendo uma reflexão que eu trouxe essa reflexão para nós aqui, agora, tá bom? Então, essa reflexão que eu vou fazer é a seguinte: quais as precariedades que existem na educação infantil? A gente começa lidando, né, pensando, refletindo sobre as precariedades da educação infantil. E aí, eu quero que você pense um pouquinho, né, a respeito, porque nós vamos. Eu listei 4 aqui, eu me baseei nela, mas não coloquei só o que ela colocou. Eu coloquei algumas outras coisas para a gente estar refletindo, né? Então, a primeira coisa que ela colocou é a inadequação. Gente do céu, 6h30 da manhã não está saindo, né? Inadequação dos espaços físicos. Quando a gente pensa, né, em espaços físicos de escolas de educação infantil, a gente ainda tem muito para melhorar, né? A gente tem aí muita coisa adaptada, né? A gente tem mobiliário muitas vezes inadequado, a gente tem salas de aula, tamanhos que não são adequados dessas salas de aula,
né? A gente tem aí, deixa eu pensar o que mais. Falta de elementos, né, que componham aquela sala, que venham trazer curiosidade, venham despertar para a criança o desejo de estar ali, o desejo de aprender, né? Então, a gente tem aí essa questão da inadequação dos espaços físicos. Bom, como a gente tem uma inadequação dos espaços físicos, obviamente, em conjunto, a gente tem um quê? Um emparedamento das crianças. As crianças, elas ficam emparedadas, né? E às vezes não por conta de falta de espaço, mas às vezes pela forma como o espaço é utilizado, por questão do sistema mesmo, né? Essa é uma discussão que eu sempre tenho, uma conversa que eu sempre tenho com o diretor da unidade que eu estou esse ano, mas assim, longe, muito longe de sermos a única escola que passa por isso, né? Nós temos uma escola que funciona desde a educação infantil até o ensino médio, a escola que eu estou atuando esse ano. Então, nós temos desde a educação infantil até o ensino médio. O que acontece? A educação infantil tem um espaço extremamente restrito onde ela pode atuar. E aí, assim, a gente não tem liberdade de se sai para outros pátios, muitas vezes atrapalha os professores de outros níveis, né, de dar aula. Ao mesmo tempo, enquanto eles estão emparedados dentro da sala deles, o barulho da quadra muitas vezes é totalmente distrator e muitas vezes ensurdecedor dentro da sala e eles começam então a ficar agitados também, porque o barulho que vem de outros níveis, né, da quadra de esportes, entra diretamente dentro da sala deles e é extremamente distrator e eles começam a falar mais alto também e a ficar mais agitados. Então, assim, retomando aí, a inadequação dos espaços físicos e o emparedamento infantil. Bom, juntando a isso, a gente tem o quê? Práticas educativas que não consideram uma concepção de criança. Que concepção de criança que nós temos hoje? Né? Que concepção de criança que, ao longo de anos de estudo, a educação infantil brasileira tem hoje? O que a BNCC traz de concepção da infância hoje? E muitas vezes as nossas práticas, elas não estão lidando com esse sujeito de direitos, com esse sujeito histórico e de direitos que é a concepção de infância que nós temos. Ainda lidamos com aquele infante que um mini adulto, né? Lidamos ainda com aquele infante que a gente pensa estar só preparando o tempo todo para a vida adulta. E eu não digo que o que a gente faz dentro da escola é um preparar para a vida. Nós estamos todos os dias nos preparando para o próximo dia, né? Então, as crianças também, elas estão todos os dias se preparando para a vida futura. No entanto, a gente precisa viver, não apenas sobreviver, né? E essas crianças também, elas precisam viver, viver a infância delas. E será que nós estamos permitindo que isso aconteça? Será que nós estamos permitindo essa vivência das crianças, né? E, em último lugar, a falta de conhecimento da própria sociedade em relação à importância que tem a educação infantil, né? Ainda é muito comum mesmo, pais de crianças que estão matriculados na educação infantil chegarem para nós perguntando, né, querendo saber quando é que o filho vai começar a ler, a escrever e a fazer os primeiros cálculos. E todo o restante, né?
tudo que realmente é da educação infantil vai ficando para trás. Por quê? Porque essa sociedade, muitas vezes, principalmente escolas de rede privadas, né? Esses pais, muitas vezes, sem nenhum tipo de estudo a respeito, né? Sem nenhuma formação na área pedagógica, esses pais acabam mandando na prática pedagógica da escola, né? E até, né, na rede pública isso também acontece muitas vezes, né, um querer mudar a prática para se adequar ao que os pais estão pedindo. Mas quem tem a formação, quem tem anos de estudo, anos de experiência na área da educação, somos nós. Então, em vez de mudar para agradá-los, nós precisamos empoderá-los de conhecimento sobre empoderá-los de conhecimento a respeito da educação infantil e da importância que essa etapa tem para todas as outras fases, né? E aí, então, pensando sobre isso, a gente tem o quê, né? A gente tem que a educação infantil, ela é um espaço onde essa criança vai viver a sua vida integral. Então, a gente pensa aí num foguetinho, que a partir do momento que essa criança nasceu, né? Ela é um foguetinho, ó. Foguete não tem ré, não tem jeito de voltar, né? Então é para cima, é para frente, é para cima. Foguete não vai dar ré. Então, olha, é para cima, é rumo a desbravar espaço, desbravar o espaço. E como é que essa criança vai fazer isso? A minha proposta para você refletir hoje é que a gente faça isso através da psicomotricidade, né? Então, por que através da psicomotricidade, Elma? Porque quando eu estou falando desse sujeito integral, quando eu estou falando, né, desse ser integral, eu estou falando de um ser psicomotor. Eu estou falando de um corpo sujeito que é matriculado na escola e que chega lá, não matricula o cérebro da criança. Vamos colocar aqui o cérebro. Oi, seu cérebro, como o senhor está? A partir de hoje, você vai vir todos os dias aqui passar pelo menos 4 horas aqui comigo e eu vou te educar, senhor cérebro. Não é isso que acontece, né? O que acontece? O que a gente, né, propõe na educação infantil? Que esse corpo tenha vivências nessa escola, né? Esse corpo, o sujeito, ele carrega as emoções que ele traz, as emoções. Eu estou falando de um início, né? E muitas vezes esse bebê que está chegando na creche, né? Ou no berçarinho que fica, e esse bebê vai chegar e vai se desprender, vai se separar da mãe, muitas vezes a primeira vez, a primeira pessoa estranha com quem ele está tendo contato. Às vezes, os únicos que ele tem contato é mamãe, papai, irmãozinho, irmãzinha, mamãe, papai, vovó, vovô. E aí ele vai ter um contato com uma pessoa diferente, cheiro diferente, voz diferente, espaço diferente, ambiente diferente, e tudo isso, todas as emoções disso, esse bebê vai carregar onde? Nesse corpo. Vai trazer com tudo isso que eu falei com vocês agora, né, de quem vai estar, quem vai receber esse bebê ou essa criança pequena, essa criança bem pequena, independe da idade ali, da etapa que você trabalha ali na educação infantil, né? Esse corpo vai vivenciar e vai trazer a questão das relações. Com quem que ele se relaciona? Como é essa relação até agora, até esse momento? E como vai acontecer essas novas relações? Quem são esses novos amigos? Quem é
coisinha minúscula que está ao meu lado, porque eu sou grande, eu sou importante, eu sou grande. E quem é essa coisinha minúscula que está ao meu lado, que eu estou pedindo minha mamadeira, e essa tia, em vez de dar a minha mamadeira, está dando a mamadeira dessa coisinha pequenininha aqui ao meu lado. Até que um dia ele vai perceber que ele é do mesmo tamanho daquela coisinha. E que essa tia só tem 2 braços, se ela está dando mamadeira para um e para outro, ele teve que esperar um pouquinho. Mas isso tudo é aprendizado, são as relações. Qual colo que eu gosto mais naquela sala? Eu gosto mais do colo da professora, eu gosto mais do colo da auxiliar da professora. Qual é o colo que eu mais me aconcheguei? Relação, vai carregar no corpo. Então, olha, esse corpo sujeito, ele carrega vivências, ele carrega emoções, ele carrega relações, ele carrega singularidade, ele percebe, ele começa a perceber que ele é único. Ele já nasceu único, ele já nasceu com um único DNA, ele já nasceu com única digital, ele já nasceu com única íris dos olhos, né? Ninguém tem igual o desenho perfeito dessa íris dos olhos. Ninguém tem igual no mundo uma digital perfeita, igualzinha a essa. O meu DNA é meu DNA. Carrega informações do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, mas é meu, é único, né? E isso tudo eu carrego no meu corpo. Só que, por conta das impressões que a emoção imprime em mim, por conta das impressões, né, que as vivências imprimem em mim, que essas relações imprimem em mim, eu vou me percebendo como corpo sujeito individual, singular. Eu sou um corpo sujeito que carrego individualidade, singularidade, por conta de tudo isso que eu passei, dessas vivências, dessas emoções que foram sendo impressas através dessas relações com o espaço, com objetos, comigo mesmo, com o outro. Ou seja, esse corpo sujeito carrega o quê? Carrega aprendizagens. Fala para mim, gente, não é psicomotricidade na educação infantil isso? Esse bebê que ainda nem fala, mas que já sente, já carrega no corpo tudo isso. Não é psicomotricidade? É, é psicomotricidade que está presente na educação infantil. Agora, o que é que eu vou fazer com isso é outra coisa. Eu preciso me dispor para essa vivência, para essa relação. Gente, estou simplesmente gelada agora. Bom dia, Silmara, tudo bem? Ai, 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 meu Deus do céu, gente, ela é minha professora. Bom, vamos lá. Minha parceira de estudos psicomotores, né, Silmara? Minha coordenadora, ela é. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Vamos... Renato, deixa eu ver o que você colocou aqui. A educação infantil é uma das fases mais importantes, se não a mais importante na vida escolar de uma criança. E nessa fase de experiências e descobertas de uma relação corpo e mente, é isso. É isso aí, né? Quando eu estou falando em psicomotricidade, eu estou falando exatamente sobre essa relação, né? Nós falamos muito, né? Se você já segue aqui o canal, se você tem um conhecimento mínimo que seja sobre psicomotricidade, ou se você está chegando agora para conhecer, bom, o que que acontece? Nós sempre falamos sobre o tripé psicomotor, né? Esse tripé psicomotor, ele lida com a cognição, com a emoção e com a motricidade, ou seja, o movimento intencional, o movimento que tem intenção de se fazer, intenção de ser, né? Esse é o tripé da psicomotricidade. Tem a psique, tem a cognição e tem
a motricidade. E aí, esse corpo sujeito, né, ele vai perceber o mundo e vai agir sobre o mundo. E desde lá de bebê, gente, desde o berçário. Quando eu estou falando para vocês sobre a educação infantil, eu estou falando exatamente porque isso acontece. Lembram que há 15 dias atrás, na live de 15 dias atrás, quando eu estava falando sobre a linguagem, eu estava falando para vocês que desde o útero essa criança já está se comunicando? Então, essa criança que se comunica quando você coloca uma música que ela gosta, quando você fala com ela, né? E ela se movimenta dentro de você e ela responde através de movimento. Olha só, gente, desde lá da barriga já é movimento que se usa para relacionar-se com o mundo externo. E aí, esse corpo sujeito, quando ele sai do útero da mãe, né? Quando ele sai da barriga da mãe, o que que acontece? Esse corpo sujeito, ele vai perceber esse novo mundo e ele vai atuar, ele vai agir sobre esse novo mundo. Como que ele faz isso? Ele faz isso através da percepção, né? Das percepções sensoriais, das percepções emocionais. Ele faz isso através do sentir. Então, em sua integralidade, né? Esse ser integral que só existe através do corpo, né? Ele percebe o mundo, ele sente o mundo, ele entende o mundo. Como? Através de vivências e experiências. Então, quando eu penso nisso, eu tenho o quê? Eu tenho internalizando para essa criança que vivenciar, que experienciar, que colocar a mão na massa, colocar a mão na água, no brinquedo, colocar a mão no colega, sentir a mão do colega em si, colocar a mão na professora, sentir a mão da professora em si. Essas vivências, essas experiências, elas são fundamentais para o desenvolvimento integral dessa criança, desse sujeito, desse corpo sujeito. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre esse corpo sujeito, nós estamos falando de ação no mundo. E aí eu preciso retomar com vocês uma fala que eu já tive em algumas lives passadas, mas eu tenho sempre que trazer, porque às vezes quem está aqui hoje não esteve a semana passada, ainda não viu, né? E agora pode ser que fique curiosa, né? Curioso sobre as lives passadas e vá lá dar uma olhadinha. Mas se você não tiver tempo para isso agora, não dá para ser por esses dias, então vamos pensar lá. Como que esse corpo sujeito se desenvolve na educação infantil? Ele vai passar ali desde o berçário, ele vai passar por todo o processo desses primeiros 3 anos, esses primeiros 1000 dias que são tão importantes para o desenvolvimento humano, para a vida toda. É a base de tudo que vai acontecer. Essas características vão ser carregadas pela, pela existência dessa pessoa. Né? Então, quais são essas características aí desse desenvolvimento neuropsicomotor? Primeira coisa, continuidade. Desde o momento do nascimento até o dia da morte, eu estou aprendendo. Então, eu estou me desenvolvendo. Então, a primeira característica do desenvolvimento neuromotor é a continuidade. Segunda característica, a totalidade. Gente, não tem como dizer assim, nessa criança eu vou desenvolver somente o cérebro. Esquece todo o restante. Ou, nesse indivíduo, eu vou trabalhar com ele para que se desenvolva apenas a questão motora. Esquece todo o resto. Não existe essa possibilidade. Nós somos
seres integrais. Nós lidamos com seres integrais. Eu sou professora de um bebê, eu sou um ser integral. Eu estou lidando com um bebê que é um ser integral. Eu estou lidando com família, que é um ser integral. Eu estou lidando com outros professores, outros colegas que são seres integrais. Estou lidando com outras crianças nessa sala que são seres integrais. Então, eu tenho que olhar para a integralidade de todos. Então, aí está envolvido a área motora, está envolvida a área cognitiva, estão envolvidas as emoções, está envolvida a espiritualidade, independente de crença religiosa, mas a espiritualidade está envolvida. Estão envolvidas as relações sociais, estão envolvidas as sensações, né? Toda a questão sensorial desse indivíduo. Tudo isso está envolvido nesse desenvolvimento. Ao mesmo tempo que é tudo isso, existem especificidades. Ao mesmo tempo que eu sou um ser integral, você que está me assistindo é um ser integral, por exemplo, nesse momento, agora você está aqui especificamente abastecendo a sua área de conhecimento. Está aqui especificamente abastecendo a sua área cognitiva. Talvez uma coisa ou outra que eu fale aqui te emocione, toque o seu emocional. Mas a principal função, o principal objetivo desse momento é lidar com a nossa área cognitiva. Exatamente. Aqui a Érica está colocando assim: olha, seres integrais que também são seres sociais. E exatamente por quê? Por sermos integrais. Dentro dessa integralidade está exatamente a questão das nossas relações. Porque, gente, isso que a Érica falou faz todo sentido e é muito importante. Porque não sei se algum de vocês aqui já teve a feliz sensação, né? A feliz experiência de ver o nascimento de um potrinho. O que acontece, né? O potrinho, ele nasce, ele fica lá meio deitadinho, tal, mas ele tem alguns minutos, gente. Eu não sou veterinária, não vou saber falar para vocês quanto tempo é isso, mas ele tem poucos minutos para se levantar. E aí, quando ele levanta, é uma coisa muito engraçada, porque eles saem parecendo que deu cavalo louco, sabe? Que é um cavalo louco. Eles saem pulando todo descoordenado, todo andando assim meio descoordenado e dando uns pulos, dando umas coisas assim esquisitas. E dá uns pulinhos, e ele cai, né, no meio do feno, assim, ou no meio do pasto, e cai, né, e tal. E daqui a pouco, questão de poucos minutos, ele está em pezinho, firminho, e vai buscar o mamar na mãe. Vai sozinho. Pelo cheiro, né? Ele vai lá buscar o mamar na mãe. Gente, nós, seres humanos, a criança que é deixada, ou que por acaso a mãe está sozinha dando à luz e venha a falecer no parto e esteja, de repente, sozinha em algum lugar dando à luz, essa criança tem pouquíssimas, mínimas, praticamente nada de chance de sobrevivência. Por quê? Porque desde o nascimento nós somos seres sociais. Desde o momento que nós nascemos, nós precisamos do outro. O meu filho, a minha filha precisam de mim, assim como eu precisei da minha mãe. E nós precisamos para nos alimentar, para cuidar de nós,
para nos acarinhar, para nos acalmar em nossa integralidade. E é com esse ser integral, é com esse corpo sujeito que nós estamos lidando lá na sala de aula, lá na educação infantil. Então, quando eu falo aí sobre isso que a Érica colocou, né, que é importantíssimo dentro dessa integralidade, nós percebermos esse ser social, é por conta disso. Porque não dá para pensarmos esse ser sem ser um ser social. E nesse ser social, eu, professora, dentro de sala de aula de educação infantil, preciso lidar com esse bebê, com essa criança bem pequena, ou com essa criança pequena, respeitando essa integralidade. E aí, o que a gente tem mais, né? Além da especificidade, a gente tem uma progressividade. E eis a grande questão da educação infantil, né? Não precisa pular etapa, gente. Não precisa querer a cereja do bolo antes de fazer o bolo. Calma, calma. Tenham calma para essas crianças. As crianças já estão agitadas demais. Já estão passando, olha, por cima de tudo. Já ouvem músicas que não são adequadas para a idade desde muito pequenas. Já assistem programas que não são adequados para a idade desde pequenas. Já ouvem conversas, assuntos que não são adequados para a idade desde pequena. Muitas vezes, eu não sei qual a realidade da escola que você trabalha, eu sei a realidade da escola, das escolas nas quais eu convivo. E muitas vezes são crianças que vivenciam e que até experienciam violência, das quais não estão na idade adequada para sequer ver, muito menos passar por, né? Mas estão lá assistindo, além de assistir a violência, muitas vezes, que acontece muito próximo delas, ainda estão lá na televisão assistindo violência e vendo e falando sobre. Gente, não precisa querer pular etapa. Vamos fazer, vamos cumprir o que é o objetivo da educação infantil e fazer bem feito. Que se nós fizermos esse bolo bem feito, fizermos a cobertura desse bolo bem feito, lá na frente é só colocar a cereja do bolo, tá bom? E aí, então nós temos uma questão, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma progressividade. Nós vamos, conforme vamos crescendo, vamos passando, como o Renato colocou aí, por esse corpo vivido, por esse corpo percebido, por esse corpo representado, conforme nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais experiência, vamos vivenciando coisas diferentes e vamos nos tornando experientes naquilo que nós gostamos e naquilo que nós precisamos. Muitas vezes a gente não se torna experiente só no que gosta. Muitas vezes a gente se torna experiente no que nós precisamos fazer. Mas aí nós lidamos com o tripé da psicomotricidade, que é o saber fazer, o querer fazer e o poder fazer. Nas nossas aprendizagens, nós passamos por isso, certo? E isso aí acabei falando aqui o que veio na contribuição aí do Renato. Então, essas são as vivências que nós passamos. Esses são os momentos que nós passamos. Então, olha só, nós falamos sobre continuidade, falamos sobre totalidade, sobre especificidade, falamos sobre progressividade, mas nós nunca podemos esquecer aqui o último item que eu coloco nessas características gerais, né, desse desenvolvimento neuropsicomotor. Nós não podemos esquecer da individualidade. Eu posso ter 10 alunos na sala, como eu posso ter 20, como eu posso ter 30. Eu preciso entender
E assim como eu sou única, cada um desses alunos é único. E é através dessa relação, desse entregar psicomotor, dessa disponibilidade psicomotora que eu tenho para me entregar e tenho para receber o corpo do outro, é que eu vou lidar com essa individualidade como seres sociais, como a Érica bem trouxe aqui na contribuição dela para nós. E como que eu faço isso, Elma? Como que eu lido com isso? Eu, enquanto professor de educação infantil, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso refletir. Para eu lidar com esse ser integral, eu preciso olhar para dentro de mim. Primeira coisa. Não adianta eu querer ser professora de educação infantil se eu não consigo me olhar e acolher a minha criança interior. Acolher essa criança que eu fui. Porque muitas vezes eu vou ter que fazer uma educação infantil muito diferente da educação infantil que eu recebi. Então eu preciso, primeira coisa, olhar para dentro de mim, preciso acolher essa minha criança, preciso revisitar a construção desse conceito de criança que eu tenho. Que conceito eu tenho de criança? O tempo todo eu ouvi na educação infantil: senta, menina, fica quieta, menina, para de falar, menina, não põe a mão aí, menina. Foi nessa educação infantil que eu fui construída. Então eu preciso rever, preciso revisitar isso e ver o que mudou na concepção ao longo dos anos. Eu não estou dizendo que, nossa, eles estavam totalmente errados, mas eles estavam lidando com uma criança diferente. Eles estavam lidando com uma criança que chegava para descobrir o mundo na escola. E hoje, o que nós temos, gente? Essa criança que já chega com o celular na mão e que já desbrava o mundo. Ai, mas está errado dar o celular para a criança, para o bebê, para a criança muito pequena. Eu sei, gente, eu não estou falando que está certo. Eu estou falando que nós estamos lidando com outras crianças. Eu não estou aqui, nesse momento dessa live, eu não estou para falar se é certo ou se é errado estar com o celular ou não na mão desde bebê. Apesar que quem me segue aqui já sabe a minha opinião, né? Já sabe a minha e a de trocentas mil pessoas aí, e de médicos e do Conselho Brasileiro de Pediatria, tudo, vocês já sabem. Então, assim, mas, independente disso, aqui eu não estou para focar nisso. Eu estou aqui para focar de que nós estamos lidando com uma nova geração. Nós estamos lidando com crianças que já chegam atoladas de conhecimento, e eu não estou ali só para transmitir conhecimento, para transmitir informações a essa criança. Quem transmite informação para essa criança? O Google. Ela pode não saber escrever ainda, mas ela sabe apertar o microfoninho e falar: Google, quais os animais que tem na Austrália? Google, quanto tempo leva para eu chegar daqui na Itália? Porque ela ouviu alguém falando de Itália perto dela, ela vai lá, Google, quantas horas eu levo para chegar daqui na Itália? Como eu tenho, quais as formas que eu tenho para chegar lá? Google, me mostra a casa da minha vovó? Ela já sabe. Agora, o que ela vai fazer com essa informação? Como ela vai lidar com tanta informação? Para que essa informação vai servir para ela? Onde essa informação vai servir para ela? Essa é a criança com que nós estamos lidando hoje. Nós precisamos ajudá-las a descobrir tudo isso. E é isso que a Paula está colocando. Muitas coisas mudaram ao longo dos anos. E por que eu, enquanto professor, que já basta que a escola, o modelo físico de escola não mudou, né?
A gente tem hoje a mesma escola que a gente tinha no século passado e no século passado, é o mesmo modelo. Ai, não, as carteiras mudaram. Antes era carteira com a cadeira grudada, para diminuir um pouquinho menos o movimento, né, gente? Agora a carteira é solta, mas aquela mesma enfileiradinho, tudo enfileiradinho, mesmo jeitinho, um olhando para a nuca do outro e bora lá. Gente, nós estamos lidando com uma outra geração. Nós estamos lidando com outras pessoas, com outros indivíduos diferentes de nós. Então, nós precisamos acolher essa nossa criança, revisitar essa nossa criança e ver o que dá para manter, o que eu preciso mudar. Então, quando eu revisito esse ser, eu tenho algumas maneiras, eu encontro algumas maneiras de compreender esse corpo sujeito que está diante de mim, essa criança, esse bebê que está diante de mim. Como que maneiras, que modos são esses? Eu trouxe, tem vários, tá, gente? Mas eu trouxe 5 aqui para a gente pensar. A interação. Como é que eu interajo com esse ser? As sensações. Qual a sensação que eu tenho quando eu recebo esse bebê e qual a sensação que eu transmito para ele? Gente, calma um pouquinho. O bebezinho, ele não é culpado da mamãezinha dele que não troca a fraldinha dele à noite para levar para você para a creche. Ele não tem culpa disso, tá? Então, se você tá lá na porta da sua sala e quando entra aquela criancinha que a mamãe não dá um banhinho, não troca a fraldinha de manhã para trazer para a creche, e você tá lá na porta olhando e de repente quando você vê aquela criança chegando, você, hum, já fala para sua auxiliar, assim, né? Fulano veio, se prepara. Ai, já pega a luva que você com certeza já vai ter que fazer uma troca bem agora. E aí, você tá dentro da sala fazendo assim, caras e bocas para sua auxiliar. E aí você sai na parte. Oi, Joãozinho! Marinha, tudo bem? A tia tava te esperando. Gente, você engana qualquer um, não engana a criança. As sensações, né? Aquela sensação, você está transmitindo para a criança o que você realmente sente. E sabe o que acontece? Daqui a pouquinho aquela criança vai crescendo, você pega ela na fraldinha no início do ano, né? E no meio para o final do ano, essa criança já está saindo da fraldinha, já está se tornando independente. E essa criança não gosta de você, não obedece você, não gosta de ficar perto de você, prefere sempre ficar perto de outra pessoa, outro adulto da sala, auxiliar, outra professora, não sei. E aí, você, nossa, por que será que fulano não gosta de mim? Porque você sempre teve uma relação de sensação ruim com aquela criança. Então, chama essa mãezinha, conversa com essa mãezinha, fala para a gestão da sua escola, chamar essa mãezinha e conversar, mas não transmita esse não querer para o bebê, para a criança. Ela não tem culpa. Não tem culpa. E na educação infantil a gente vai lidar muito com isso. Tá bom? E isso me leva ao terceiro modo de compreender esse corpo sujeito, que é a percepção. Tanto eu percebo, né? Quanto a criança percebe. Quantas vezes você está na sala e aí a criança chega
E você pergunta para a mãe assim: "Tá tudo bem?" E a mãe fala: "Tá tudo bem". E aí, você olha para aquela criança e só de olhar para aquela criança, que você está tão acostumada com ela, você sabe que aquela criança não está bem, que naquele dia aquela criança não está bem. E aí, daqui a pouco, você olha, a criança não reclamou de nada, não nada, mas você, de olhar, fala assim: "Alguma coisa não está bem", de pegar o termômetro. E você coloca, e eis que a criança está com uma febrezinha. Por quê? Porque você tem percepção. Assim como a criança, às vezes você não está falando nada, você está dando a sua aula, trabalhando normalmente, a criança chega e passa a mão no seu rosto e fala: "Tia, você hoje está triste?" Por quê? Porque a criança também tem percepção. E às vezes você está se esforçando para fazer o seu melhor ali, mas você não está num dia bem. E a criança chega: "Tia, você está triste?" Quantas vezes isso acontece, né? Então, a gente precisa lidar com isso. Lidar com essa questão da interação, das sensações, das percepções. Quarta coisa, quarto modo, né, quarta maneira de compreender esse corpo sujeito que está diante de você, é acreditar no potencial dessa criança. Eu preciso acreditar que essa criança é capaz. Não dá para eu ficar, sabe, com aquelas, eh, atividades rasinhas, sabe? "Ai, vamos dar um pontilhado para cobrir. Vamos dar um desenho", sempre dar desenhos prontos para essa criança pintar, porque ela não sabe desenhar ainda. Ela vai aprender, calma, você também não nasceu sabendo. Ela vai aprender. É isso aí, Renato, a gente precisa de uma formação para uma prática significativa, para os múltiplos papéis desse docente, exato. Os papéis do docente, eles perpassam tantas áreas, gente, né. E quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando ali, muitas vezes, de bebês que mal sabem falar. E é papel do docente, se você escolheu estar na educação infantil, você escolheu estar numa classe de bebê, é seu papel fazer essa mediação de comunicação ali. É também um dos seus múltiplos papéis, né, e é um dos seus múltiplos papéis acreditar no potencial dessa criança. Eu vou levar isso aqui, porque eu sei que a minha criança vai conseguir. Eu sei dosar. Eu não vou trazer uma uma proposta que deixe essa criança insegura em fazer, porque é uma proposta extremamente difícil, assim como eu não vou trazer uma proposta extremamente fácil que seja desmotivadora para aquela criança. Ai, isso de novo. Ai, picar papel de novo, para depois a tia olhar e falar assim: "Muito bem, todo mundo já picou papel, agora vamos jogar fora. Todo mundo junto, vamos juntando os papéis que nós picamos para colocar aqui na lixeirinha". Gente, qual a função disso? Qual a função de picar papel para jogar no lixo? Hum? Ah, não, nós vamos picar papel, cada um vai picar de uma cor, nós vamos picar muitos papéis para colocar em uma caixa imensa, porque nós vamos fazer uma chuva de cores. Não faz muito mais sentido? E depois que nós fizemos essa chuva de cores, a tia colocou um papel pardo ali na parede, e nós vamos fazer colagens com esses papéis coloridos que a gente vai pegando e a gente vai montar coisas. A gente vai montar figuras. Gente, não é muito mais significativo do que vamos picar papel, porque a gente precisa trabalhar a motricidade fina. Vamos picar papel para jogar fora depois. Que coisa mais sem sentido. Para quê isso? Eu preciso acreditar no potencial. Ai, Elmo, mas eles não vão conseguir montar nenhuma figura. Você tentou?
Você já ofereceu papéis picados, papéis recortados e pediu para eles montarem alguma coisa e você já tentou? Ai, já tentei, eles não deram conta. Não deram conta pela forma que você deu ou porque eles ainda não sabem mesmo? Ou porque você estava só mandando em vez de estar fazendo junto? Olha o quanto que a gente tem que ir e vir. Porque muitas vezes a criança não está dando conta e eu estou achando que ela não tem potencial, mas às vezes é a forma como eu estou apresentando, é a forma como eu estou falando para fazer, é que não está sendo entendida por essa criança. Então, eu preciso lidar também com a minha forma de falar, com a minha forma de dar o comando, com a minha forma de exemplificar. Crianças aprendem através de modelo, através de exemplo. Por isso, eu preciso, além de acreditar no potencial dessa criança, eu preciso oportunizar vivências. E oportunizar vivências que sejam integrais. Desculpa, gente. Eu preciso oportunizar vivências que tragam essa criança para a integralidade dela, que lide com tudo isso, que lide com, né, o que a gente já falou aqui, que o Renato já trouxe aqui, né, que é com esse poder fazer, que está lá no meu sistema reticular, que é o meu querer fazer, que está lá no centro, né, no meu sistema límbico, que é o meu saber fazer, que está aqui no meu córtex cerebral. Eu vou lidar com as funções executivas dessa criança, vou lidar com as funções cognitivas e com as funções conativas ao mesmo tempo. É integral, não tem jeito, gente, de chegar na escola e falar assim: olha, a partir daqui você está só com as suas funções cognitivas em uso. Deixa todo o resto. Deixa suas emoções, deixa seu corpo, deixa tudo para lá, porque agora é hora de pensar. Bateu o sino. Aula de educação física. Cadê a Paula? A Paula tá aí? Aula de educação física. Agora, vamos deixar o cérebro aqui na carteira descansando e vamos com o corpinho para a aula de educação física. Agora é a hora de poder fazer. É a hora do movimento. Então, Paula, dá para ser assim, Paulo? Dá para gente deixar o cérebro? Não, agora não é hora de aprender, não é hora de cognição, não é hora de saber fazer. Agora é a aula de movimento, é poder fazer. Eu consigo, vamos lá. Exercitar, eu consigo. Eu posso fazer, mas não preciso aprender, muito menos preciso querer. Vamos lá, todo mundo tem que fazer. Não existe essa separação. Não tem jeito de sugar o cérebro, né? Deixa o cérebro aqui agora e vai ao corpinho. Ah, não, agora suga o corpinho e deixa o cérebro. Agora é a hora da aula de matemática. Vamos deixar o cérebro trabalhando aqui. Gente, é tudo junto e misturado o tempo todo. Só que muitas vezes a gente quer abrir a gavetinha, né? Abrir e fechar a gavetinha. Abrir e fechar a gavetinha. Vamos agora para a gavetinha cognitiva. Agora fecha a gavetinha do cognitivo e abre a gavetinha do motor. Agora fecha a gavetinha do motor e abre a gavetinha da emoção. Agora fecha a gavetinha da emoção e abre a gavetinha do cognitivo de novo. Não dá, né? E é isso que a Paula está colocando aí também, olha. Muito pelo contrário, tem que estimular o corpo o tempo todo, mas aprendendo conteúdos sempre, sempre aprendendo coisas, sempre trazendo coisas que motivem essas crianças, que deixem essas crianças felizes, que deixem essas crianças contentes de estar ali. Né? A professora Fátima Alves, no livro dela, Psicomotricidade, Corpo, Ação e Emoção, eu acabei não colocando o nome do livro aqui, gente, mas é Psicomotricidade, Corpo, Ação e Emoção. É um de capinha azul que eu mostrei para vocês numa live esses dias.
ela diz assim, olha, que o corpo é o ponto de referência que o homem tem para conhecer e interagir com o mundo. Então, é através desse corpo que essa criança vai interagir com o mundo, que essa criança vai interagir e vai conhecer as pessoas ao redor, o espaço ao redor, os objetos ao redor, vai aprender a nomear, vai aprender a compreender para que serve, vai dar significado para aquilo. É através do movimento, gente. Então, a gente volta lá no início da live. É um corpo sujeito, é um corpo que está ali para viver a sua integralidade. Deixa eu ver o que o Renato colocou aqui. Quando observamos as crianças em atividades para relacionar-se entre si, desejos e saberes, além de aprender, elas aprendem a lidar com as emoções. Exatamente isso. Não tem jeito de interagir com o outro sem emoção. Quando a gente percebe alguém, né, que parece não ter emoção, a gente se preocupa, né? Olha, é uma criança ou é um adolescente que nada toca essa criança, nada preocupa, nada traz ela para querer estar. Isso é preocupante. Aí isso já vai lá partir para a área da psicanálise, já vai entrar um outro profissional, porque a gente não lida com isso. O professor fala assim: olha, não vou lidar com isso, isso está muito mais a fundo. Uma criança que não tem sentimento, que não consegue expressar nenhum sentimento, que não consegue ter nenhum sentimento, vai lá para a questão da terapia. E é necessário, gente. É isso mesmo, Renato. Psicomotricidade, corpo, ação e emoção. É o de capinha azul, né? Então, é nesse livro que ela fala que o corpo é esse elo aí de ligação, né? Entre o mundo externo e as aprendizagens que a criança vai ter. E aí, o que é essa aprendizagem, né? É uma mudança de comportamento pelas vivências, estímulos, interações e relações com o meio. Quando eu penso nisso, eu penso em educação infantil, eu penso que vão acontecer vivências? Sim, vão acontecer vivências. Vai acontecer estímulos o tempo todo. O tempo todo, o professor de educação infantil está trazendo estímulos para essa criança. Tem interações constantemente. É super necessário interações. Tem relacionamento com o meio? Tem. E o que é o meio, Elma? O meio é o que faz parte daquele mover ali. São as pessoas, é o próprio ambiente. E aí a gente falou lá no início, né? Qual que é uma das precariedades da educação infantil? Ambientes inadequados. Salas de aulas inadequadas, pouco espaço para essa criança correr, pular, extravasar mesmo energia, aprender a lidar com o corpo dela em muitos e muitos e muitas situações, aprender a lidar com esse corpo no espaço. Se falta espaço, como eu vou lidar com o corpo no espaço? A escola não tem um parque, não tem uma área verde, não tem uma árvore para a criança subir. Como que essa criança vai lidar com esse espaço? Aí a gente tem aquelas crianças que quando você fala assim, tira o sapato para a gente brincar na grama, a criança quase morre do coração, porque não tira o sapato. Quando você fala assim, olha, trouxe uma bacia com água para a gente brincar, a criança se desespera, porque não pode brincar com água. E aí a gente vai tolhindo as vivências das crianças e vai ficando difícil para elas aprenderem, né? E quando a gente pensa no que é aprendizagem, a gente pensa exatamente na BNCC, que traz esses campos de experiências, né? E o Renato, é engraçado que você está aqui comigo no Instagram, né?
É como eu falei no início, essa live está sendo gravada para o YouTube, mas não está sendo transmitida. E aí é, essa, você me trazendo essa fala, né, sobre os campos de experiência, na gravação, exatamente para quem vai depois assistir com os slides, exatamente eu venho falar de BNCC agora. Eu venho falar que para essas aprendizagens acontecerem, para essas vivências, esses estímulos, essas interações, essas relações com o meio acontecerem, a gente precisa respeitar, primeiramente, os eixos estruturantes da educação infantil, que são quais são os eixos estruturantes da educação infantil? As interações e as brincadeiras. Não é hora, gente, não é etapa para você querer que a criança fique sentada o tempo todo quieta. Ela precisa de vivências, precisa colocar esse corpo para se movimentar, precisa colocar a mão na massa para fazer. Você não dá para você trazer uma lista de coisas para ela se tornar copista. Essa criança precisa vivenciar, ela precisa viver o faz de conta. Ela precisa passar pelo faz de conta, sabe? Ela precisa ter as brincadeiras simbólicas para a partir daí ela se construir. E a partir de um momento que ela se constrói através das brincadeiras simbólicas, ela está se preparando para lidar com situações lá na frente. Mas o jogo simbólico tem que existir. E quando é que essa criança vai brincar de fazer de conta que ela é a professora? Quando é que essa criança vai fazer de conta que ela é a médica? Para que eu preciso estar colocando o tempo todo ali essa criança para copiar listas e listas infinitas e depois entregar para os pais, olha as atividades que ela fez. Se a minha criança é muito maior que aquele papel, por que não dar um papel para aquela criança, para ela ter as escritas espontâneas dela, para ela fazer do jeito que ela está. Gente, quando eu estou dizendo escrita espontânea, pelo amor de Deus, não entendam que eu estou dizendo para deixar a criança escrever como quer e deixar lá sem corrigir, não é isso. É ela fazer de conta. Às vezes ela é uma criança de 3, 4 anos, ela não tem noção ainda de como escreve. Mas ela está lá fazendo de conta que está fazendo a receita para o bebezinho, que é a bonequinha que ela está atendendo, que a outra coleguinha é a mãe da coleguinha. E ela está lá escrevendo, fazendo de conta que está fazendo a receita e entrega aquela receita com todo carinho para a mãe da boneca. E aí? É necessário, gente. É necessário passar por esse jogo simbólico para que elas se sintam pertencentes ao mundo social, ao mundo adulto, e que ela se encontre. E muitas vezes através dessas brincadeiras que ela vai se encontrar. Ah, mas através do brincar? É porque como o nosso amigo Renato colocou aqui, gente, olha, tá escrito ali, ó, nos comentários. Brincar é coisa séria. Brincar, gente, demanda muita, muito planejamento do professor. Nem que seja o brincar livre, mas demanda um planejamento, um olhar aguçado desse professor. Porque é através desse brincar que muitas vezes esse professor vai descobrir centros de interesse dessa criança, vai descobrir para onde eu posso partir, onde eu posso estar com um projeto de pesquisa com essas crianças, no que eu posso pesquisar com essas crianças, que eu posso trazer além para essas crianças, né? Então, quando eu falo isso, eu vou parafrasear novamente a professora Fátima Alves aqui, que na perspectiva da psicomotricidade, corpo, mente e emoções são como componentes indissociáveis de um mesmo indivíduo. É um mesmo indivíduo. Isso é componente indissociável, gente.
Cognição, emoção e ação. É indissociável isso. Por isso, é tão importante, por isso se faz tão urgente a gente pensar em uma pedagogia de movimento na educação infantil. E esse será o curso que nós vamos estar lançando na próxima semana. Como eu falei para vocês, o mês de agosto, né, é o mês que se comemora o Dia Nacional da Educação Infantil. Então, a gente vai estar trazendo no mês todo algumas coisas sobre a educação infantil. As lives vão estar falando sobre a educação infantil e a psicomotricidade. E, junto a isso, a gente vai lançar o curso Pedagogia do Movimento na Educação Infantil. Então, a gente está aqui refletindo sobre isso. O que a gente precisa trazer para esse movimento, né? Como a gente precisa trazer, como que eu relaciono, então, né, essa psicomotricidade e essa educação infantil? Primeira coisa, a criança, ela passa tanto tempo na escola que a gente precisa que ela perceba esse espaço. E como que ela vai perceber esse espaço? Ela precisa perceber esse espaço como um ambiente acolhedor, um ambiente agradável. É um ambiente que traz desafio, que é instigante para ela. Ela quer estar ali porque ela sabe que ela vai evoluir através daquilo ali. Ela precisa estar naquele ambiente porque eu vou aprender coisas novas. Eu vou saber coisas novas, eu vou ter experiências diferenciadas hoje. Ela precisa ver esse espaço como um espaço onde ela é atuante, onde ela é protagonista, onde ela põe a mão na massa, onde ela não recebe tudo pronto, onde ela não enche barriga só, sabe? Onde ela atua. E um ambiente de relação, de relações prazerosas, de relações construtivas. Ela precisa enxergar a escola como um ambiente assim, para que acenda a luzinha, para que a aprendizagem aconteça. Gente, esse é o espaço que essa criança vai passar horas do dia. Uma criança que fica em escola integral, ela passa muito mais tempo nesse espaço do que na própria casa dela. Então, gente, a gente precisa deixar esse espaço acolhedor, agradável e propício para aprendizagens. A gente precisa trazer esse espaço como propício para aprendizagens, mas não do nosso olhar, não do que eu imagino enquanto professor, que, ai, deixa eu guardar isso aqui, porque senão vai bagunçar. Ai, isso aqui eu comprei, mas eu tenho que deixar aqui para a criança não estragar, para a criança não. Se a criança não usar, a única forma para não estragar é a criança não usar. Então, não precisa gastar dinheiro e comprar. Certo? Às vezes vai acontecer de estragar, gente. As coisas hoje em dia são meio que descartáveis, né? Então, pensem nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Renato colocou aqui. O melhor método é aquele em que as crianças não aprendam a ler e escrever, mas sim descubram essas habilidades durante situações de brinquedo. Isso, Renato, isso. Eu não tenho que sentar essa criança e colocar, agora é hora de aprender a ler e escrever, até porque a educação infantil não é para isso. Mas, quando eu digo, né, e tem gente que entende muito mal eu falar isso, mas eu falo mesmo, gente. Educação infantil não tem o objetivo de ensinar a ler e escrever. E eu vou até ler uma parte aqui para vocês desse o capítulo desse livro que eu falei para vocês que eu me baseei, porque às vezes acho que as crianças acham, as crianças, as pessoas que me ouvem, acham que eu tiro do nada, né? Ai, da onde que ela está tirando isso? Olha, a professora Escarião, né? Ela coloca assim, olha, observamos em nossas pesquisas que, de maneira geral, as escolas estão muito preocupadas com a aquisição da leitura escrita.
Com isso, minimizam o rico espaço de vivências, socialização e interação, o qual é próprio da escola. Nós estamos falando aqui, esse capítulo que ela escreve está falando da escola de educação infantil, tá? Gostaríamos de enfatizar também que, conforme mostramos por intermédio de alguns documentos normativos, a educação infantil não tem como proposta pedagógica a aquisição de leitura e escrita. E essa é uma ansiedade dos pais e da própria sociedade, que infelizmente respinga na proposta apresentada por algumas escolas. Vale pontuar ainda, presta atenção nisso, vale pontuar ainda que não há problema algum em inserir letras e números, mas isso deve acontecer de maneira natural, porque a criança está inserida em um contexto letrado. Sendo assim, terá esse contato de maneira sempre lúdica, seguindo o interesse da criança em brincar com esses elementos. Educação infantil não tem que sentar para ensinar a ler e escrever. Tem que brincar com esses elementos. Através da brincadeira, gente, esse é o capítulo 1, olha, do Guia de Psicomotricidade, da editora WAC. Retomando aqui. Através da brincadeira, essa criança já vai começar a distinguir o que é número, o que é letra. Essa criança vai começar a distinguir quais as letras fazem parte do nome dela. Essa criança vai começar a distinguir quais as letras formam o nome do coleguinha, qual que forma o nome da mamãe e do papai. Ela vai aprendendo, gente, através disso, né? De brincadeiras. Não é hora de trazer grandes exercícios. Vamos sentar e vamos fazer a cópia dos personagens da história Branca de Neve. Aí tem o nome de 7 anões, mais a Branca de Neve, mais o pai, mais o príncipe, mais a madrasta. Gente, é uma lista infinita que a criança se torna copista e não refletiu sobre aquilo para quê na educação infantil. Sendo que era muito mais fácil essa criança estar lá na casinha, numa área de simbólica de casinha, e vai pegar um carrinho e vai fazer de conta que vai fazer compra no mercadinho e ela precisa fazer a lista do que ela vai comprar. E ela faz, e ela brinca com isso. Ela começa brincando com as garatujas e daqui a pouco ela já está usando só letras, nem números coloca. Por quê? Porque ela brinca com esses objetos, porque ela brinca com esse sistema. Ela está no mundo letrado, mas ela não precisa sentar para ser copista. Entendem? Bom, então como que eu vou planejar? Como que eu vou contemplar a psicomotricidade no meu planejamento de aulas na educação infantil? Gente, eu vou ali contemplar vivências, brincadeiras que tratem do imaginário, que tratem da corporeidade, que lidem com a socialização, que lidem com a linguagem, que lidem com a ludicidade, é sempre brincando que eu vou aprender, que tragam elementos da afetividade. Com tudo isso, eu vou trazer novas sinapses, vou trazer novas aprendizagens, ou seja, estou tocando a cognição dessa criança. Então, eu tenho como, quando eu olho para esse ser integral, eu tenho sim como trazer a psicomotricidade para tudo isso, para essas vivências da educação infantil. Por quê? O que eu vou ter ali? Vamos repetir? Uma ligação
uma aprendizagem que vai, um planejamento, né, de vivências que vão estar tratando com o imaginário, com a corporeidade dessa criança, com a socialização dessas crianças e com os adultos, vão estar falando, né, de explorar. Essa criança vai explorar, vai colocar a mão, vai sair, vai andar, vai pesquisar, vai lidar com a aprendizagem, vai ser um explorador da própria aprendizagem, vai desenvolver linguagem com isso, vai fazer tudo isso através da ludicidade. E isso vai estar afetando a afetividade dela e a cognição dela. Olha quanta coisa a gente tem aí, quantas reflexões nós fizemos agora nessa manhã. Então, eu quero que você pare, pense, eu quero que você analise tudo isso que nós falamos hoje, todas as, como que chama? Os posts que a gente vai fazer ao longo dessa semana, todas as aprendizagens que você vai refletir sobre elas ao longo dessa semana, que nós vamos estar, na realidade, ao longo desse mês, né, que eu falei para vocês, que nós vamos estar falando sobre a psicomotricidade no geral, né, na educação infantil. É para o geral assim, gente, é do bebê, é das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Estará lá estaremos falando sobre a psicomotricidade na educação infantil. Aí você pode me falar assim, né? E eu sei que vai ter gente que vai falar assim: ah, mas na escola não tem psicomotricista, então não pode fazer psicomotricidade. Gente, enquanto psicomotricista, eu também entendo que a psicomotricidade ela é sim feita pelo psicomotricista. Porém, eu também entendo que nós precisamos, como diz uma colega, né, a professora Aline Miranda, nós precisamos polinizar, né, a psicomotricidade. Eu sempre falo, né, nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, eu sempre falo que nós compartilhamos. Nós trilhamos o caminho da psicomotricidade e compartilhamos essas aprendizagens. Por quê? Se você não conhecer, se você não tiver um conhecimento mínimo sobre o que é psicomotricidade, você não vai ter interesse em ser um psicomotricista nunca. Você já viu alguém falando assim: ah, eu quero ser veterinário. Ah, e o que que o veterinário faz, né? Ah, não sei se faz bolo, não sei se lida com mecânica de avião, não sei, mas eu achei bonita a palavra veterinário e eu vou procurar essa profissão. Oi? Não existe isso, né, gente? Então a gente fala de psicomotricidade, a gente traz a psicomotricidade, o conhecimento e trago mesmo, com muito prazer, para que você conheça e, quem sabe, você queira ser um psicomotricista. Quem sabe você queira ser um especialista, um fonoaudiólogo, um pedagogo, um pediatra, especialista em psicomotricidade, que vai lá fazer uma pós e vai ser um especialista em psicomotricidade. Ou depois você vai fazer uma graduação em psicomotricidade e vai se tornar um psicomotricista. Para mim, não tem problema, desde que você conheça essa ciência linda e que saiba o quanto ela é importante para o desenvolvimento do ser humano, para mim está valendo. O Renato está colocando aqui, né, que a Magda Becker é uma das maiores educadoras do Brasil, defendia uma aprendizagem lúdica. E a psicomotricidade, gente, ela trabalha com todo esse conhecimento do tripé, né? Esse tripé que a gente sempre carrega: poder fazer, querer fazer e saber fazer. Mas não é exercício funcional.
não é atividade física funcional, é sempre através da brincadeira, é sempre através da ludicidade. Por isso é tão importante para a educação infantil. Então, por isso eu estou trazendo para vocês, a partir de sábado, nós vamos abrir o Pedagogia do Movimento na Educação Infantil. Se você tem interesse, se você tem vontade de aprender mais sobre a psicomotricidade, saber como a psicomotricidade pode ajudar nas suas aulas de educação infantil, você não pode ficar de fora. Vem com a gente, segue já o nosso grupo lá do WhatsApp e lá nós vamos colocando mais informações durante a semana. Tá bom? Gente, muito obrigada pela sua manhã, pelo seu café da manhã junto comigo aqui. Tenham um excelente dia. E eu gosto de fazer o café com live na segunda, porque eu posso dizer para você que você tenha uma abençoada e excelente semana. Que todos os seus sonhos, os seus projetos prosperem debaixo da proteção de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Ótima semana para todos vocês. Tchau. Tchau.